E aí, responde aí, espectadores, tranquilo? A gente vai falar hoje de ótica física, mais especificamente, os princípios de interferência. Você já fez uma coisa muito comum? Pegou e apontou uma lanterna para a parte de trás de um CD? Super comum, todo mundo faz. Só que não, né? Ó, se você olhar na luz do CD, você vê algumas linhas claras e algumas linhas escuras. Por que isso acontece, afinal? Por que fica linhas claras e linhas escuras? O que está acontecendo? Vamos dar uma olhada melhor. A explicação disso são os princípios de interferência. Olha, para quem se você se lembra, a luz é uma onda eletromagnética. Significa que ela é um campo elétrico e um campo magnético oscilando pelo espaço por aí, e por aí vai. E como toda boa onda, ela sofre um fenômeno que a gente chama de interferência. Fenômeno de interferência. O que é o fenômeno de interferência? Vamos ver aqui um pouquinho melhor. Imagina que a gente tem uma corda aqui. Que eu esqueci de desenhar de antemão, mas não tem problema. E aí, eu mando um pulso para um lado da corda, tu manda um pulso pelo outro lado da corda, e eles vêm para se encontrar. Vuxa, vuxa. E aí, quando eles estão chegando muito perto, eles começam a se juntar, e começam a se fundir, e começam a interferir um com o outro, formando um pulso gigante. Tipo um gigantão, um gigante. E aí depois eles continuam sua viagem, se desfazendo, e um continua indo pro lado que tá indo e o outro pro outro lado. E por aí vai. Isso é o fenômeno de interferência. São duas ondas interferirem no caminho delas, no meio da propagação, quando elas se encontram. Mas como é que funciona essa interferência? As duas ondas vêm, batem um papo, tomam um café e por aí vai? Não, né? Tô brincando, gente, mas como é que funciona? As amplitudes se juntam como? Uma exponencial? Uma multiplicação? Sei lá. Na verdade, ela segue o que a gente chama o princípio da superposição de ondas. O que é o princípio da superposição de ondas? Imagina que eu tenho aqui dois pulsos. Tranquilo, galera? Tô com dois pulsos aqui. Vamos botar um eixo XY pra gente ver onde é o que, um XY, e elas estão se sobrepondo num dado tempo aqui, um T0 qualquer, certo? Imagina que elas têm essa alturinha, a de cima tem essa alturinha, que é Y nesse tempo, e a de baixo também tem uma alturinha, Y2, aqui no nosso tempo, tá? Y2 nesse x0 é só o ponto aqui do meio, grandão lá, o máximo, que tá mais alto que todo mundo, é o morro gigante. E o que isso vai ser? Isso vai ser igual a uma onda resultante. Essa onda resultante, na verdade, ela é a soma dessas amplitudezinhas. Se a gente puxar uma amplitudezinha para cá e a outra amplitudezinha para cá, elas dão exatamente a onda grande, que é a onda resultante aqui no meio, nesse tempo. Então, de forma mais geral, a gente pode dizer o seguinte: a onda resultante nessa posição e nesse tempo, ela é o quê? Ela é a soma das ondas que estão interferindo. X0 e T0 é a soma das ondas interferindo uma com a outra. É isso. Nada de multiplicação, nada de exponenciação, só soma. Soma é o suficiente aqui pra gente. Tranquilo? E tem dois casos principais pra gente falar de interferência. O
os dois casos principais. O primeiro caso, que é importante a gente falar aqui de interferência, é a interferência engenheira civil, construtiva. Tranquilo? O que é interferência engenheira civil? A interferência engenheira civil é o seguinte. Olha a onda de cima e a onda de baixo. Vê que elas estão sincronizadas. O máximo de uma está com o máximo da outra, o mínimo de uma está com o mínimo da outra e por aí vai, certo? Então, quando o máximo vai com o máximo, eles ficam muito mais máximo. Eles se aumentam com a zona que a gente falou antes. Então vai vir uma onda muito maior, com uma amplitude muito maior, que é a soma das outras duas. Coisa assim, certo? Isso é o que a gente chama de interferência construtiva. Mas tem a segunda interferência, que é a interferência TNT, é a interferência destrutiva, certo? O que é a interferência destrutiva? A interferência destrutiva é o seguinte: olha para a onda de cima, olha para a onda de baixo. O máximo de uma está no mínimo da outra, o mínimo da outra está no máximo da uma. Elas são totalmente opostas, elas não se aguentam na mesma sala. O que acontece nesse caso? O máximo é destruído pelo mínimo, o mínimo é destruído pelo máximo, e todo mundo se destrói. E a gente fica com uma destruição da onda, a gente não tem mais uma onda praticamente, só uma linha reta, tranquilo? Aí você foi lá, vai fazer um exercíciozinho, e aí o exercício falava assim: olha, toma essa fonte, toma essa outra fonte, e eu quero que você me diga se é construtiva ou destrutiva. Qual é o tipo de interferência? Você fala: ferrou. Como é que eu vou saber qual é o tipo de interferência se você não me deu a onda? Calma. Vamos pensar no seguinte problema. Eu tenho uma onda de rádio aqui e eu tenho uma outra estação de rádio aqui, e elas estão mandando ondas de rádio para essa casinha, que é a casa do Responde Aí. Tá vendo o símbolo aqui? Símbolo do Responde Aí. Qual vai ser o tipo de interferência que elas têm? Ora, primeiro, vamos falar o seguinte: a distância dessa torre até a nossa casinha, onde a gente está filmando agora para vocês, é R1. A distância da de baixo até a casinha, que a gente está filmando agora, é R2. Se vocês não estão ouvindo a gente filmando, é por causa do isolamento acústico, tá? Mas a gente está filmando aqui na casinha. Agora eu vou pegar a distância e botar uma do lado da outra, assim, juntinhas, sincronizadas, tá? Aí, a torre de cima tá mandando um sinal eletromagnético, as ondas de rádio, a vush, que elas voam no ar, então elas fazem a vush. E a torre de baixo, na distância R2, tá mandando um outro sinalzinho. Se você olhar os sinalzinhos, se a gente botar os dois começando juntos, você vai ver que eles estão sincronizados. A gente chama isso de eles estarem em fase. Quando um sinal vai indo para a direita do outro, vai se deslocando em relação ao outro, eles vão saindo de fase e volta para fase, saindo de fase e volta para fase, aquela coisa da construtiva e da destrutiva, né? E aí, até o momento, que a gente encaixou aqui no R2. Então o que aconteceu? À medida que ele foi indo para a direita, as duas ondas foram perdendo sincronização, foram ganhando uma diferença de fase. Por quê? Por causa da distância que elas percorrem. Nota que, quando elas estavam juntas, elas estavam em fase. Agora, elas estão total oposto uma da outra. O mínimo de uma está no máximo da outra, o máximo da uma está no mínimo da outra. Elas vão se destruir completamente. A gente vai ficar sem rádio aqui no Responde Aí. Ferrou. Então, o que acontece é que a gente tem que olhar a distância percorrida por cada onda. Essa é a parte importante para a gente saber qual é o tipo de interferência. Tranquilo, galera? Agora vamos lá. Vamos pensar aqui. Quando que a interferência é construtiva e quando que ela é destrutiva? Para isso, eu trouxe dois amigos. O João,
que ele é uma onda, então ele não tem massa, mas... E o Jorginho. Eles são ondas, então eles falam na velocidade... Não, foi mal, essa piada é muito ruim, eu não vou nem tentar. Quando é construtiva? É quando elas estiverem sincronizadas, máximo com máximo, mínimo com mínimo. Aqui elas estão. Só que se eu começar a deslocar ela para a direita, quando é que ela vai ser de novo? Nota. Lembra comprimento de onda? Comprimento de onda é de um mínimo até outro mínimo, ou de um máximo até outro máximo. Então vamos acompanhar esse máximo aqui, ó. Tranquilo? Máximo aqui da esquerda. Se eu andar um comprimento de onda, ó, andei meio comprimento de onda, um comprimento de onda. Opa, tá sincronizado de novo, esse tango tá bom. Máximo com máximo, mínimo com mínimo. Se eu andar mais um comprimento de onda, eu vou ter andado no total 2 comprimentos de onda. O que acontece nesse caso? Pá, sincronizou de novo. Pô, então olha só. Vamos tirar uma conclusão disso. Se eu andar mais um comprimento de onda, pá, sincroniza de novo. Então, na verdade, sempre que eu ando um número inteiro de comprimentos de onda, elas estão sincronizadas e logo é construtiva. Ou seja, quando a distância entre elas é um número inteiro de comprimento de onda, é construtivo. Tranquilo? Agora, vamos ver quando é que é destrutiva. Destrutiva é quando elas não estão em sincronia entre si. Ou seja, andou aqui meio comprimento de onda, pum, perdeu a sincronia. Ih, rapaz, meio comprimento de onda já é o suficiente para elas perderem a sincronia. Depois disso, cada comprimento de onda que elas andarem, ó, elas vão continuar opostas uma à outra. Então, quando é que é destrutiva? Quando a distância que elas percorreram foi igual a um número inteiro de comprimento de onda, que eu posso andar quantas vezes eu quiser aqui, né? Mais aquele meio comprimento de ondazinho para elas se destruírem. Tranquilo, galera? Mas aí tem o professor chato que botou na prova a questão que não é nem destrutiva, nem construtiva, é uma coisa que não deu nenhum dos dois. E agora, se a gente cair no meio termo, o que a gente faz no meio termo? No meio termo, a gente tem que olhar a diferença de fase das ondas. A gente chama delta φ, para poder encontrar o quão perto ela está ou de ser construtiva ou de ser destrutiva. E essa diferença de fase vai depender da diferença de percurso, R1 menos R2. Tranquilo? Para fazer isso, a gente vai fazer um dos cálculos que basicamente é a química, é o cálculo que a química faz na vida. A gente vai fazer a regra de 3. Como é que a gente vai fazer esse cálculo por regra de 3? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o delta φ e a gente sabe que ele é causado pela diferença de distância R1 menos R2. Tranquilo? E aí a gente precisa de uma referência. E quem é essa referência? Quando muda um comprimento de onda, ele muda quando eles têm uma distância de um comprimento de onda entre si, a diferença de fase vai ser 2π, porque a gente conta como ângulo. Ou seja, virou tudo 360 graus, 2π. E aí, para fazer essa regra de 3, regra de 3 nada mais é que dizer que duas razões são iguais. Então, na verdade, se a gente tiver um meio termo, a gente vai dizer que delta φ, a diferença de fase, divididos por 2π, é igual à diferença de caminho divididos pelo comprimento de onda. E é isso. Esse aqui é o grande cálculo que a gente faz para conseguir achar a diferença de fase em função da diferença de caminho. Tranquilo, galera?
Então é isso por hoje. E agora é fazer exercício para fixar a matéria. Valeu, gente!